Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da diferença entre anjos, divindades, mentores, entidades e os elementais. Qual a diferença entre eles, em qual categoria cada qual se insere na espiritualidade, tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Humildemente eu peço a vós, vamos compartilhar os nossos vídeos, tá bom, minha gente? Vamos compartilhar o máximo que nós pudermos. Vamos nos inscrever e ativar o sininho das notificações, que é para vocês serem avisados dos novos vídeos, tá bom? Namastê a todos vós. Bom, continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito da diferença entre todas essas forças espirituais e a regência delas na Terra, tá bom? Bom, comecemos pelos anjos. Os anjos, eles são regidos por macro-seres chamados arcanjos. Esses arcanjos estão no topo da cabeça dos anjos. São eles que dirigem uma hierarquia de anjos, tá bom? E temos como exemplo, aqui muito praticamente falando, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo pertence à oitava esfera cabalística, a esfera de Rod, e ele dirige os Bene Elohims, que são as hierarquias angélicas que trabalham sob os seus auspícios, tá bom? São Miguel Arcanjo trabalha exatamente com o atributo da glória divina, ele traz a glória, esse esplendor divino, tá bom? E aí, minha gente, falando em anjos, anjos e arcanjos não tiveram encarnação na Terra. Eles pertencem a uma categoria espiritual que pertence a Ogdoad, ao mundo divino, ao mundo plerômico, a Atzilut, ao mundo dos 100% da luz divina, e que são enviados para contribuir com a evolução do mundo através dos atributos divinos. Ou seja, os anjos, minha gente, não são seres que já encarnaram ou que já estiveram entre nós, que tiveram uma experiência na matéria, tá bom? Eles trabalham diretamente como longamanos do próprio Deus divino e trazem um atributo divino dentro da esfera da qual cada um trabalha, tá bom? Falamos aqui sobre São Miguel Arcanjo, mas, por exemplo, o arcanjo Raniel vai trabalhar com o arquétipo do amor divino, desse amor que ele é distribuído a todo o universo, tá certo? Para além dos arcanjos e anjos, que, como eu disse, pertencem ao mundo divino, não tiveram nenhuma experiência no mundo dos seres encarnados, nós temos as divindades. E as divindades, já fizemos vídeos aqui falando sobre as divindades. As divindades, elas representam forças da natureza, forças que mantêm o universo em funcionamento. E nós vamos dar o exemplo aqui, tá? Muito próximo de nós. Nós temos, já falamos da Índia, né? Da Trimurti indiana, que fala de Brahma, o Criador, que fala de Vishnu, o mantenedor da lei divina, e de Shiva, que ele é o destruidor e o renovador da vida. São atributos do Pai Maior, são atributos do Deus único, tá bom? Falamos aqui também que os indianos também têm a crença nesse Deus único, mas eles também cultuam divindades, assim como na África nós temos divindades chamadas orixás. Esses orixás também regem atributos divinos. Vou dar o exemplo aqui de Xangô. Xangô é a divindade ou orixá do panteão africano que dirige a própria justiça. Ele seria o próprio atributo da justiça
trabalhando na nossa esfera, ou seja, em Malkuth, na Terra, tá bom? E aí, minha gente, nós temos Maat no Egito, nós temos a deusa da justiça grega, né? Nós temos todos esses seres divinos, chamados divindades, que trazem esses atributos, da qual eles vêm representar e trabalhar sobre a égide divina, tá bom? Para além desses, um pouco abaixo dessas divindades, nós temos os mentores espirituais. E aí nós temos duas categorias, tá bom? Mentores que são trazidos como um grande oriente. Esses mentores trabalham principalmente nos raios espirituais, nos 7 raios da luz, tá bom? Que nós conhecemos como seres que trabalham pela grande fraternidade branca, tá bom? Do raio azul, do raio rosa, do raio amarelo dourado, do raio violeta, do raio verde, tá bom? E nós temos nesses seres que trabalham para a própria evolução do planeta. São seres que alcançaram a iluminação através de sucessivas encarnações e hoje trabalham como mestres ascensos, são os mestres ascensionados. Kutumi, mestre Muriel, mestre Saint Germain, mestre Lanto e outros mestres, mestre Anada, mestre Rovena, não é isso? São mestres da grande fraternidade branca e têm uma responsabilidade muito grande sobre toda a evolução da Terra. Além desses seres, nós temos os seres chamados mentores espirituais ou Pequeno Oriente. O Pequeno Oriente, ele é regido por guias espirituais que trabalham no Oriente, ou seja, são guias que trabalham com cura, como Ramatiz, por exemplo, tá bom? Que é um guia que todos conhecem, seu Pena Branca, que trabalha no Oriente também, tá bom? E são entidades que trabalham com cura, com aconselhamentos, principalmente com conhecimento. Isso é uma coisa que é uma característica marcante nos mentores espirituais. Abaixo dos mentores, nós temos entidades. E as entidades já são seres que trabalham mais próximos da gente. Tanto os mentores quanto as entidades tiveram encarnação na Terra. Os mentores se ascensionaram e ganharam uma projeção grande, um entendimento e um conhecimento prodigioso dentro da espiritualidade. Já são seres muito mais evoluídos. As entidades trabalham na Terra nas chamadas falanges espirituais. E essas falanges espirituais existem em várias etnias, tá bom? Temos falanges em várias etnias e falanges que trabalham de vários modos diferentes. Temos falanges de indígenas, tá bom? Temos falanges de africanos, temos falanges espirituais de médicos, enfermeiros espirituais. Todos eles, minha gente, tiveram encarnação na Terra e cumprem como um resgate, auxiliando o planeta na evolução, na cura. Alguns deles trabalham na direita, tá? São os guias da direita, são as entidades que trabalham. Todos eles tiveram encarnação, são pessoas que já têm uma certa maturidade, uma certa evolução espiritual e trabalham naquela linha espiritual específica. Alguns deles também são de Oriente, tá? E trabalham como entidades de Oriente, indianos, tibetanos, japoneses, chineses, tá bom? Outros na linha africana, como os pretos velhos, tá bom? Outros trabalham na linha indígena, outros na linha cigana. E assim, gente, todos eles são entidades que trabalham nessa linha da direita, tá bom? Na cura, no aconselhamento, como instrutores, curadores e também guardiões. Por falar em guardião, o guardião, nós temos entidades que trabalham como guardiões na esquerda. Ou seja, quando falamos de esquerda e direita, minha gente, na parte da direita são aqueles que trabalham como seres de instrutores, curadores e guardiões aconselhadores.
tá bom? São guias e mentores espirituais. E os guardiões da esquerda, que também são entidades, trabalham em umbrais, trabalham com energias mais densas, trabalham com o chamado descarrego, para descarregar energias deletéricas, miasmas, larvas astrais, né? Nós sabemos quem são os guardiões. São guardiões que retiram os miasmas e larvas astrais. Existem entidades que trabalham nas duas linhas, na direita e na esquerda, mas tem entidades que trabalham na esquerda, né? Que na África se denomina de Exu, né, minha gente? Os Exus, eles trabalham nesse interim. São seres que nos guiam nos umbrais, nos guiam, são os seres de luz que pertencem a hierarquias superiores, são comandados por hierarquias superiores da direita, como orixás e divindades, mas que eles cumprem um papel, minha gente, um papel de guardião, porque alguém tem que olhar por pessoas que estão nos umbrais médios, nos umbrais inferiores, tá bom? E nos umbrais mais densos possíveis, tá bom? Naqueles umbrais bem mais pesados. E são eles, minha gente, que vão nos guiar nesses umbrais, tá bom? São os chamados guias da esquerda, tá certo? E para além todos esses que falamos, temos os seres elementais, que também não tiveram encarnação na Terra. Eles têm uma inteligência própria e eles regem os 4 elementos, minha gente: água, terra, fogo e ar, para que o próprio planeta, para que nós mesmos possamos ter evolução. Nós temos os gnomos, que têm o seu corpo feitos da própria Mãe Terra. Nós temos as ondinas, que também têm o seu corpo feito do próprio elemento água, que é o elemento que ela rege. Nós temos os silfos, que é feito do próprio elemento ar. A sua constituição é feita do elemento em que eles trabalham, tá bom? E as salamandras, que pertencem ao elemento fogo. Todas esses elementais têm consciência e inteligência, minha gente, e trabalham pela nossa evolução, trabalham pela evolução do planeta Terra, tá bom? Trabalham na natureza. Eu já tive a oportunidade de ver elementais do fogo e elementais das águas, principalmente, tá bom? E eu me assustei muito quando eu vi os elementais das águas, porque o corpo dele era um corpo ovoide, mas era um corpo feito de água. A própria água constituía o corpo deles. E aí me foi explicado que os seres elementais, eles, além de regerem aquela inteligência, a própria forma fluídica deles é feita do próprio elemento, ou seja, da água, nesse caso das ondinas. Ou seja, a terra é feita da terra, a água da água, o fogo do fogo e o ar do próprio ar. É muito interessante isso, né? Uma vez eu tive uma experiência vendo salamandras, vendo seres elementais do fogo. E eu vi, minha gente, eu vi com os meus próprios olhos de evidência seres dentro do fogo, que tinham corpos, que tinham rostos, que olhavam, que se comunicavam. Eram seres elementais do fogo, de transmutação. Ali existia vida, existe vida dentro do fogo, como existe dentro da água, da terra e do ar, minha gente. Tá bom? Então, tudo isso que estamos conversando aqui é porque as pessoas costumam confundir muito tudo isso que estamos conversando, né? Confundem anjos, confundem divindades, confundem orixás, devas, entidades, mentores, elementais, fazem uma salada mista danada. E eu espero que esse vídeo seja um pouco mais esclarecedor para que vocês possam ter em mente qual o papel e que saibam diferenciar cada um deles. Tá bom? Namastê a todos vocês. Até o próximo vídeo.